Então, hoje, vamos começar a fechar nosso ciclo de abdômen agudo. Um segundinho, então, uma pergunta. Né? Oh, Pedro Paulo, você já quer ir embora, Pedro Paulo? A presença no final da aula. Ah, foi mal. Tava todo mundo falando presença. Então, vamos começar de novo. Então, hoje, vamos falar de abdômen agudo obstrutivo. A gente começa a fechar o ciclo. Depois, a gente vai faltar só colicistopatias. Entre as colicistopatias, nós temos colicistite e a colangite, que fazem parte do abdômen agudo inflamatório. Mas com essa nossa aula agora, a gente fecha o nosso ciclo e fala das principais patologias que levam ao abdômen agudo. Qual a importância hoje da nossa aula? O que vocês precisam sedimentar da nossa aula? Reconhecer os sinais e sintomas de abdômen agudo. Quais são e quais as indicações dos exames complementares? E qual é a condução de um paciente com abdômen agudo obstrutivo? Por definição, obstrução intestinal é a impossibilidade de propagação do conteúdo gastroenterocólico, seja essa obstrução completa ou incompleta. Isso é um detalhe importante. Então, esse quadro mostra as características principais da dor. Isso é um dado importante. Vocês que já tiveram prática, já fizeram essa prática de abdômen agudo, a gente fala que a característica da dor é um dado importante. O abdômen agudo inflamatório é aquela dor longa. Por isso que ele escreve esse papo. Quando ele fala geralmente longo, desculpa aqui, quando a gente fala geralmente longo, é longo para uma patologia aguda. Então, quando a gente fala de abdômen agudo inflamatório, sempre lembra apendicite. Então, é aquela dor que começa no epigastro, começa no mesogástrico, é aquela dor insidiosa, mal definida, mal delimitada e que localiza posteriormente lá no fosso ilíaco direito. O abdômen vascular, dor súbita, intensa e progressiva. A dor do infarto. Tá? Um espaço muito curto do tempo que leva para ele chegar no hospital. Hemorrágica, dor súbita, aquilo sangrou de repente, mas a dor é muito fraca. O que chama a atenção do abdômen agudo hemorrágico é a hipovolemia. Perfurativo, faz um buraco em algum lugar. Perfurativo é uma perfuração de uma víscera de grosso calibre. Ela é súbita, exemplo mais comum, úlcera duodenal perfurada, cai ácido clorídrico, suco pancreático, resto alimentar na cavidade peritoneal. Então, a dor é curto espaço de tempo e uma dor súbita e intensa. E do abdômen agudo obstrutivo, a dor é cólica. Característica da alça intestinal, a alça intestinal só responde a dois estímulos. O estímulo químico da doença ácido péptica e o estímulo de estiramento, que é a dor cólica. Então, são esses dois estímulos. E o espaço de tempo é interessante, que ele põe variável. Por que variável? Porque se a obstrução for total, a alça entupiu totalmente, o espaço é curto, ele vai estender e vai procurar o hospital. Porém, é mais comum a neoplasia crescendo lenta e progressivamente, um exemplo, e obstruindo a luz aos poucos. Então, ele tem essa dor, às vezes, durante anos, até que uma hora ele causa uma obstrução total desse segmento. Então, agora, falando especificamente da obstrução, nós vamos dividir a classificação. Ela pode ser, quanto ao comportamento, ela pode ser completa, ou seja, obstruiu totalmente a luz, não passa nada. Então, é um quadro agudo, um quadro que chama mais a atenção. Uma obstrução pode ser incompleta. Ele se alimenta, sente cólica, sente uma dor abdominal, o abdômen pode até distender, mas aquela cólica, aquela contração do intestino é o suficiente para empurrar o conteúdo entérico, o conteúdo alimentar, e vencer essa obstrução.
ao vencer a obstrução, ele melhora do quadro. Então, essa é uma obstrução parcial ou incompleta. A obstrução, vocês já viram em hérnia, pode ser simples estrangulada, simples com comprometimento vascular e simples sem comprometimento vascular, e a estrangulada, que é com comprometimento vascular, vai haver isquemia e necrose do segmento. E uma característica importante das alças, que é a obstrução em alça fechada e obstrução em alça aberta. Alça fechada é quando tem uma obstrução em 2 pontos. Exemplo clássico, eu tenho um câncer de sigmoide. Esse câncer cresceu, cresceu, cresceu e fez uma obstrução total do sigmoide. A secreção alimentar começa a acumular, 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 vai subindo para o descendente, transverso, ascendente, seco. Quando acumula no seco, ele tenta refluir para o intestino delgado. Mas a válvula iliocecal é competente. O que é isso? Impede que haja o refluxo do conteúdo colônico para o delgado. Então, eu passo a ter uma obstrução em 2 pontos. Um no sigmoide, e o outra, que é a patológica, e a outra fisiológica, que é a válvula iliocecal competente. Se eu tenho uma obstrução em 2 pontos, acumulando líquido e secreção no interior daquele colo todo, a tendência natural é aquela alça abrir, romper. Aonde que ela rompe? Segundo Laplace, a lei de Laplace, quanto maior o diâmetro, maior é a pressão. O intestino grosso, o segmento com maior pressão é o seco. Então, quando o cólon rompe por uma obstrução em alça fechada, o mais comum é a ruptura do seco. Aqui mostrando uma obstrução com válvula competente. Eu tenho um tumor aqui, que provavelmente está na mão dele, e começou a acumular líquido. E olha o cólon direito, que tem maior diâmetro, acumula muito. E o seco, que está na mão dele, é que tem maior diâmetro. Então, a complicação disso aqui é a ruptura diastática do seco. Então, ela vai descerosar e vai abrir. Mais uma vez, o tumor no sigmoide. Olha o delgado vazio, quer dizer, a válvula iliocecal é competente, e o seco aqui bem distendido. Já uma obstrução com válvula incompetente. Você vê que o colo não está tão distendido. Por quê? Porque quando aumentou a pressão do colo, ele conseguiu vencer a pressão da válvula iliocecal. E vocês veem o intestino delgado distendido também. Isso é uma confusão que todo mundo tem. Não. A pergunta dele é, professor, e quando perfura? O abdômen é perfurativo? Não. Isso é como o abdômen começa. Vocês não tiveram aula de apendicite. Apendicite é abdômen agudo inflamatório. E o que causa esse abdômen agudo? Obstrução da luz. Uma obstrução da luz em alça cega. Um lado fecalito e o outro lado o apêndice inflamado. Mas é um abdômen agudo inflamatório, porque a gênese é o processo inflamatório do apêndice. Posteriormente, ele evolui para necrose e não passa a ser abdômen agudo isquêmico. E, finalmente, ele perfura, que é a fase necrótica perfurativa, ou gangrenosa perfurativa. E ele não passa para abdômen agudo perfurativo. Tá? Então, o diagnóstico sindrômico é aquilo que começou. Então, uma hérnia encarcerou, abdômen agudo obstrutivo, obstrui, a hérnia entra ali dentro da cotovela. Aí, aquele segmento vai isquemiar e necrosar. Ele continua sendo abdômen agudo obstrutivo estrangulado, é a complicação, que finalmente pode perfurar. Então, é uma evolução. O diagnóstico sindrômico é o que começou. É uma dúvida muito comum. Tá? Então, o apêndice começou, é um processo abdômen agudo inflamatório. O apêndice necrosou, ele não passa a ser apendicite isquêmica. É um abdômen agudo inflamatório complicado com necrose. Agora, a necrose perfurou, ele não passa para abdômen agudo perfurativo. É um abdômen agudo inflamatório em fase perfurativa. Okay? Então, isso tem que ficar bem claro. Agora, falamos da divisão
quanto ao comportamento. Então, ela pode ser completa, incompleta, quando a obstrução é parcial ou total. Simples ou estrangulada, estrangulada quando há comprometimento vascular. E alça fechada e alça aberta quando está obstruindo em 1 ou 2 pontos. E agora, quanto à localização. Quanto à localização, é a localização na parede. Existe outra obstrução que pode causar alça fechada? Existe. Volvo. Você lembra o que é o volvo? O sigmoide torce no próprio eixo. Quando ele torce no próprio eixo, ele obstrui tanto para frente quanto para trás. Então, volvo é uma outra obstrução. Você pode ter aderência com aderência em 2 pontos e acaba fazendo uma obstrução em 2 pontos. Agora, quanto à localização na parede, elas podem ser extrínsecas. Extrínsecas. Exemplo, aderência. O que é aderência? Uma alça gruda na outra. Qual é a principal causa de aderência? Cirurgia prévia. Se operar fosse bom, a gente tinha um fecheclé na barriga. Não tem fecheclé na barriga, esse troço não é bom. A manipulação das alças intestinais faz um processo inflamatório. Essas alças podem grudar uma na outra. Isso se chama aderência. Disparado, cirurgia é a principal causa de aderência. Mas qualquer processo inflamatório na cavidade pode causar isso. Então, a mulher tem uma doença inflamatória pélvica, por exemplo, faz uma salpingite, a alça migra naquela trompa e adere àquela trompa e pode acotovelar. Ao acotovelar, ela faz a obstrução. Brida, a gente usa normalmente como sinônimo de aderência, mas corretamente, brida é congênita, é uma formação congênita, tá? Outras, hérnias. Então, o paciente tem uma hérnia inguinal, a alça entrou dentro daquele orifício herniário e, quando entrou, acotovelou e faz com que não haja mais passagem do trânsito intestinal. Então, é uma causa extrínseca. A lesão pode ser intrínseca, ou seja, da própria parede. Exemplo clássico, neoplasia maligna. Você tem um câncer da parede, o câncer cresce, tá? Até obstruir aquilo ali. Obstrução intraluminal, corpo estranho, basicamente, tá? Então, cálculo biliar, que é o íleo biliar, bezoar é quando você se alimenta, fitobezoar de planta, tricobezoar, cabelo, o cara deglute o cabelo, forma uma bola, aquilo ali acaba obstruindo a luz, tá? Então, isso é quanto à localização. Elas podem ser fora da luz, extrínseca, na parede, que é a lesão intrínseca ou intramural, e a lesão pode ser na luz, intraluminal. Aqui mostrando uma alça intestinal, e aqui uma aderência, olha só, uma trave fibrótica grudando uma alça na outra, e olha a alça como é que está cotovelada. Isso, olha o tamanho da luz aqui, olha o tamanho da luz que está aqui. Então, isso está causando uma obstrução, provavelmente parcial, que é o mais comum da aderência. O paciente se alimenta, tem cólica, aí já aumenta a pressão nesse segmento e ela vence essa obstrução e o paciente tem remissão da sintomatologia. Então, é uma das causas mais comuns de obstrução, principalmente de obstrução parcial. Mostrando mais uma, aqui tem uma incisão cirúrgica, a alça foi lá e se aderiu à parede abdominal. Outras causas, tá? Mostrando aqui, ó, aderência, de novo, ó, uma alça cotovelou, fez uma trave, a alça entrou dentro da outra. E aqui, ó, há uma causa aqui extraluminal, olha só. Que é uma hérnia encarcerada. Outra causa extraluminal, uma hérnia, então vocês veem a linha média estava aberta, aqui o orifício herniário, mostrando já uma complicação, ó, que essa hérnia está estrangulada. Olha a cor dela mais enegrecida, quanto comparada a uma alça normal. Hérnia interna, quer dizer,
ela entra por dentro de um segmento, é o clássico nó nas tripas, né? Uma alça lá aqui parece um nó realmente. Outra causa extrínseca são os tumores metastáticos. Então, você vê aqui é o aumento maior. Aqui você vê uma grande metástase tumoral no aumento. Então, ela adere ao ilho e comprime aquele ilho, fazendo uma obstrução extrínseca. Você tem um tumor, esse tumor não é da luz, mas é de qualquer lugar. Ele tem um câncer hepático. Esse câncer deu metástase para o aumento maior, para o mesocolo, e acabou comprimindo uma alça intestinal, ou seja, uma compressão extrínseca da alça. Causas intramurais, quer dizer, o problema é na parede, aqui uma obstrução de ilho distal causado por doença de Crohn, imagem clássica do néter. Aqui mostrando uma seriografia, um exame contrastado, onde você vê aqui o ilho normal, olha o tamanho da luz, e olha esse segmento doente do ilho, fazendo uma obstrução parcial. Por que parcial? Porque está passando contraste chegando do outro lado. Aqui mostrando a peça cirúrgica, olha só o espessamento dessa parede. Fechando a luz. Megacólon congênito com volvo, quer dizer, outra obstrução em 2 pontos. Ó. É uma causa intrínseca, quer dizer, a parede está torcida. Opa, desculpa. Aqui uma estenose de uma anastomose, também uma causa intrínseca. Então, o paciente operou, fez uma anastomose intestinal. Aquilo, quando cicatrizou, acabou retraindo demais e fez um quadro obstrutivo. Outra causa intrínseca é ter um divertículo de Meckel, ele fez uma diverticulite, ou ele pesou e acotovelou e torceu o segmento. Outra causa intramural é intuscepção, uma alça entra dentro da outra. Ó. A intuscepção é mais comum do ilho para o colo, é mais comum daquele pacientezinho jovenzinho, 5, 6, 8 anos, gordinho. Ele tem, você lembra que o ilho distal é rico em placa de Peyer? Olha aqui está mostrando até um pólipo aqui. Ele pode crescer tanto, essa placa de Peyer, tomar um aspecto polipoide. A própria peristalse empurra essa placa de Peyer, polipoide, para dentro da válvula iliocecal e sai invaginando o ilho todo para dentro do colo. Então, isso é intuscepção ou invaginação. Então, a criancinha come, aquilo ali estimula a peristalse, empurra aquele pólipo, ele tem cólica, essa alça sofre, vai sangrar junto com o muco, daquele aspecto de geleia de framboesa ou água de groselha, como vocês queiram chamar, aquele muco fica avermelhado. Mostrando mais uma vez uma peça cirúrgica, mostrando a intuscepção, ó. A alça entrou uma dentro da outra. Corpo estranho, tá? Aqui, ó, o paciente fez uma obstrução comendo casca de tangerina. Para que alguém foi comer casca de tangerina? Só Deus sabe. Acabou obstruindo. Aqui, um cálculo da vesícula, vocês vão ter aula disso já em colecistite aguda, depois da prova. O paciente faz um processo inflamatório, faz colecistite aguda pelo cálculo. As alças migram e bloqueiam aquele processo inflamatório da vesícula. Por contiguidade, o processo da vesícula atinge a alça, começa a aumentar a pressão dentro da vesícula, a vesícula vai isquemiar e necrosar. Quando ela necrosa para dentro da alça, que está aderida nela. Aí o cálculo sai da vesícula e cai na alça intestinal. Se for um cálculo muito grande, ele pode não passar pela alça intestinal também e obstruir. Então, é uma causa intraluminal. Isso é chamado de ilho biliar. Outra, obstrução por ascaris. Adulto não tem obstrução por ascaris, porque as alças são muito largas. Isso é mais comum na criança, já foi muito mais comum no passado, hoje não é mais tão comum. Tá, Célia? Por que é mais comum na criança? Porque a criança é menor, o calibre da alça é menor, e o ascaris é do mesmo tamanho, na criança ou no adulto. Então, ele acaba causando essa obstrução.
E agora as diferentes características entre o intestino delgado e o intestino grosso. Então, há características importantes quanto à etiologia e quanto às manifestações clínicas. O intestino delgado, ele é absortivo, ele é eminentemente absortivo. Então, quando ele obstrui, primeiro ele deixa de absorver, aquela mucosa edemacia, e ela deixa de ser absortiva e passa a ser pró-secretora. O intestino delgado é muito extenso, tem cerca de 6 metros. Então, se ele perder muito líquido, o paciente desidrata muito. Então, o intestino delgado tem muita manifestação hipovolêmica, por causa da extensão e pela mucosa dela não ser uma característica importante de ele tem uma característica exclusiva de absorção. Quando ela é edemacia, ela perde essa característica de absorção e perde líquido para o meio. Então, ela passa a ser pró-secretora. O intestino grosso não, ele é menor. A função do intestino grosso é basicamente absorver líquido, então ele tolera mais a obstrução, porque tem um calibre melhor, e ela consegue absorver líquido melhor. Então, o intestino grosso faz pouca manifestação hidroeletrolítica. Já, em contrapartida, o intestino grosso é onde eu tenho mais bactérias no meu tubo gastrointestinal. Se eu tenho muita bactéria, eu vou ter mais manifestações e complicações infecciosas. Então, o intestino delgado tem uma clínica mais exuberante e o intestino grosso tem complicações infecciosas mais importantes. Existe uma característica quanto à etiologia e quanto à idade. O intestino delgado, as principais causas de obstrução são aderência, disparada mais comum, seguida por hérnia encarcerada, aonde a mais comum é a hérnia inguinal. E o terceiro são os tumores, não tumores de delgado, que são extremamente raros. São os tumores extraluminais, os tumores metastáticos, aquela imagem que eu mostrei lá do aumento, com um implante tumoral comprimindo o íleo distal. Tá? Então, intestino delgado, aderência, hérnia encarcerada, onde o mais comum é a hérnia inguinal, e os tumores extraluminais. Intestino grosso, disparado, principal causa, neoplasia maligna. Seguido por empate técnico entre estenose pós-diverticulite, ou doença diverticular complicada, e o volvo de sigmoide. São as 3 causas. Outra característica, o tumor é mais comum no idoso. Então, obstrução de intestino grosso é mais comum no idoso. Obstrução de intestino delgado é mais comum no jovem. Obstrução do intestino delgado tem mais clínica, mais manifestação hidroeletrolítica. Obstrução do intestino grosso, menos manifestação hidroeletrolítica e mais complicações infecciosas. Qual é a fisiopatologia? A fisiopatologia é bem simples, tá? Você tem uma obstrução da luz, vai acumular líquido e gás. O principal gás que vem acumulando no tubo gastrointestinal não é por causa de metabolismo anaeróbio de bactéria. A principal causa do acúmulo de gás é a aerofagia. Quando você fala, quando você respira, normalmente você deglute ar. Então, a distensão abdominal do paciente com obstrução, principal causa é a aerofagia, deglutir ar. Aquela alça começa a edemaciar, intestino delgado ser mais exuberante, ela passa a ser absortiva e passa a ser pró-secretora, ele vai perdendo líquido e tendo manifestações hemodinâmicas. Com isso, as bactérias presentes na luz intestinal, principalmente no cólon e também no intestino delgado distal, no íleo, começa a hiperproliferação bacteriana, aumentando ainda mais a distensão, fazendo translocação bacteriana importante, e o paciente pode vir até a ter quadros febris por causa disso, magnificando a resposta inflamatória sistêmica do seu paciente.
Com a perpetuação do processo, aquela mucosa que perdeu a capacidade absortiva começa a acumular cada vez mais líquido, piorando a distensão. E aquela alça começa a perder aquela função de barreira e piora ainda mais a translocação bacteriana, fazendo a fase toxêmica do paciente. Então, está aqui uma obstrução em alça fechada, só para vocês terem uma ideia. É um volvo de sigmoide, aquilo que nós falamos. A alça torceu no próprio eixo. Então, eu tenho as duas obstruções, uma proximal e uma distal. Esse segmento começa a acumular líquido, a mucosa começa a sofrer e aumenta a translocação bacteriana, até que a pressão intraluminal aumenta tanto, vai haver isquemia e necrose do segmento e pode haver perfuração dessa alça. Então, aquilo que nós falamos, as obstruções de Delgado causam mais manifestação hidroeletrolítica, muito distúrbio volêmico. O intestino grosso tem menor perda volêmica. Sob alteração ácido-básica, vai depender da altura da obstrução. Se eu tiver uma obstrução pilórica, quer dizer, uma obstrução intestinal muito alta, na saída do estômago, o paciente tem vômitos precoces, mas ele vai vomitar pouca quantidade, porque o Delgado também não está perdendo líquido. Então, ele consegue equilibrar. Lógico que se ele não se alimentar e vomitar, ele vai desidratar. Mas as manifestações volêmicas iniciais são mais discretas. E o paciente tem uma obstrução no piloro. Quando ele vomita o conteúdo gástrico, principalmente. O conteúdo gástrico, ácido clorídrico. Então, ele sai vomitando ácido. A alteração dele mais comum, alcalose metabólica. Como ele está vomitando ácido clorídrico, ele faz hipocloremia, alcalose metabólica, hipoclorêmica e hipopotassêmica, ou hipocalêmica. A hipocalemia não é por causa do vômito. O paciente, para fazer hipocalemia por causa de vômito ou diarreia, tem que ser uma quantidade muito exuberante. Mas das doenças que têm perda via diarreica que causa hipocalemia clássica é cólera, porque o paciente vai no banheiro 40, 50, 60 vezes durante o dia. Então, o paciente com obstrução pilórica, ele faz alcalose metabólica hipoclorêmica por causa da perda. E a hipocalemia não é por causa da perda, é por causa da alcalose. Vocês lembram lá na disciplina de Neff que se eu estou em alcalose, o meu rim começa a reter hidrogênio. Se ele retém hidrogênio, ele tem que eliminar um íon de igual valor. Se ele retém H+, ele vai ter que eliminar um íon de igual valor, no caso, K+. Então, ele elimina potássio na urina, por isso que ele faz hipocalemia. Então, essa é a alteração hidroeletrolítica e ácido básico mais comum na obstrução alta, principalmente de piloro. Quando você vai descendo, essas manifestações volêmicas e hidroeletrolíticas tendem a ser menos evidentes. Se o paciente começa a intestino delgado mais proximal, jejuno, o paciente perde muita bile, tá? Então, o bile é rico em bicarbonato, ele pode fazer um grau de acidose. Mas a manifestação hidroeletrolítica é menos evidente nele. O intestino delgado, distal, pode aparecer vômito fecalóide. Todo mundo fala que vômito fecalóide é característica do intestino grosso. Isso não é verdade. Você lembra que o íleo distal ele tem as mesmas bactérias, só que em menor número do que no colo. Então, já dão aquela característica fecalóide ao vômito. Então, o aspecto fecalóide é mais comum no intestino baixo delgado. E a obstrução do colo está aqui, menos perda volêmica e menor incidência de distúrbio hidroeletrolítico. Em contrapartida, as complicações infecciosas são muito maiores. Então, diferenciando um pouquinho do intestino delgado e do intestino
grosso. Intestino delgado tem uma peristalse mais exuberante. Então, eu tenho uma dor em cólica muito maior. O cólon, a dor é variável, de acordo com a obstrução, mas normalmente ela é menos intensa. Burburinho simultâneo com as cólicas. Então, às vezes, pode ser, inclusive, visível essa peristalse na parede. O cólon faz grande distensão. Grande distensão. Por quê? Porque o cólon distende muito. Além do que, ele distende de um ponto que já nem o delgado consegue eliminar para o cólon, começa a distender também. Ambos, quando estrangulam, a dor em cólica vai cessar. Por quê? Porque morreu a alça não tem mais aquela peristaltite, e ela pode localizar na área da necrose. Vômitos muito maiores no intestino delgado, principalmente quanto mais alta, então obstrução de pyloro, o paciente tem muito vômito. De intestino delgado, distal, esses vômitos são mais tardios, normalmente por estase, e pode chegar a fecaloide. Cólon, vômito fecaloide é raro, principalmente na obstrução em alça fechada. Grande característica, parada de eliminação de flatos e fezes, a grande característica. Na obstrução parcial, pode aparecer diarreia depois. Por quê? Porque ele aumenta a peristalse para vencer a obstrução e empurra aquele conteúdo entérico. Quando ele passa pela obstrução, grande quantidade de conteúdo entérico é eliminado e o paciente faz um quadro de diarreia pós-dor. Então, são essas as características importantes do intestino delgado. Então, recapitulando, as obstruções podem ser totais ou parciais. As obstruções podem ser complicadas ou não complicadas, com comprometimento vascular ou com alça fechada. Quanto à parede, elas podem ser uma lesão extraluminal, fora da parede comprimindo, como aderência, hérnia encarcerada e neoplasia extraluminal. Elas podem ser da parede, que são os tumores, diverticulite. Elas podem ser intraluminais, que são corpo estranho, entre o exemplo íleo biliar. Intestino delgado, eu tenho uma clínica mais exuberante, cólicas mais exuberantes, distúrbio hidroeletrolítico mais exuberante. Alto, alcalose metabólica hipoclorêmica. Mais baixo, eu posso ter acidose, em alguns casos alcalose também, mas o clássico é acidose. Intestino grosso, praticamente nula de distúrbio hidroeletrolítico ácido básico. Óbvio que a partir que ele vai parar, mais tarde ele pode ter, porque ele para de se alimentar. Intestino grosso, eu tenho mais manifestações infecciosas. Intestino grosso, mais comum no idoso. Principais causas: neoplasia maligna, complicações da diverticulite, que são as estenoses, e volvo de sigmoide. Delgado, mais comum no adulto jovem, aderência, hérnia encarcerada e os tumores extraluminais. O exame físico. Inspeção. Professor? Oi? Pode falar. Uma pergunta? Lógico. Eu queria saber, você falou que ele tem uma diarreia depois da dor no na colo, parcial, né? Sim. Mas essa diarreia, ela é depois, eu não entendi se ela é inicial ou se ela é tardia. Ela é tardia. O que acontece? Vamos supor, eu tenho um tumor de cólon descendente. Tumor de cólon descendente. Esse câncer cresceu para dentro da luz e comprimiu 75% da luz. Então, o orifício que era assim, agora é assim. Mas tem um grau de passagem. Mas aí, antes da obstrução, vamos botar aqui, meu punho é o local da obstrução. Aqui está normal. E aqui obstruiu. Quando obstruir, aqui vai dilatar, não é isso? E vai aumentar a peristalse para tentar vencer a obstrução. E vai acumulando líquido aqui, ó, antes da obstrução. Já essa peristalse consegue vencer a obstrução. Aí, essa alça que estava vazia vai ser inundada de secreção fecal. Liquefeita, porque a peristalse empurrou muito. Só que a peristalse, quando aumenta, ela não aumenta e para no tumor, ela continua.
Aí vem a hiperperistaltismo, pega esse lado que está normal e empurra. Então, ele tem diarreia tardia. Entendeu? Pode, então, ele tem... pode falar que fala. Pode falar que tem a diarreia depois de uma peristalse de luta ou não tem nada a ver? Pode, tem a ver. Exatamente, pode acontecer isso. Mas o quadro, ele tem um quadro obstrutivo de dor tipo cólica, distensão abdominal, de repente ele vence aquilo, elimina o conteúdo e melhora. Aí ele faz isso na forma de diarreia. Entendi. Muito obrigado. Nada. Então, a pergunta, na obstrução baixa, o paciente não perde muito líquido? Não entendi porque não pode ser comum ter distúrbio hidroeletrolítico. Na verdade, não. No colo não perde muito líquido. Ele perde muito líquido no intestino delgado, porque o delgado é muito maior. E o delgado não suporta o edema. Quando ele tem um edema, ele para de absorver e passa a ter uma mucosa secretora. Então, eu tenho 6 metros de intestino que começa a secretar líquido para o meio. Pode chegar a mais de 1 litro por centímetro cúbico a cada 3 a 4 horas. Olha a quantidade, olha o volume que eu perco. O cólon, ela é menor. Ele suporta melhor essa distensão, ele absorve esse líquido melhor. Por isso que o cólon faz menos manifestação clínica. Ok? A diarreia na suboclusão. Ela pode ser no delgado, pode ser no grosso. Depende da quantidade que passou. Tá? A diarreia mais comum acontece na obstrução parcial. E ela vai ser precoce no grosso, mas ela pode acontecer no delgado também. É igual diarreia alta e diarreia baixa. Ok? Então, o que eu vou procurar? Primeira coisa, ectoscopia. Já sei que a principal causa, principalmente no adulto jovem, aderência. Olha se tem cicatriz. Então, você vai elevar o abdômen e vai olhar se ele tem cicatriz de cirurgia prévia. Segunda causa, hérnia encarcerada, orifícios herniários. Tem que olhar. O paciente pode, eventualmente, ser visível. Peristalse de luta. Só um segundo. Peristalse de luta na parede. Você vê a peristalse na parede do paciente. Se o paciente desidratar muito, ele pode ter hipotensão por diminuição da volemia. Posso ter complicações como necrose, perfuração, e o paciente fazer peritonite secundária e um abdômen agudo que às vezes fica indistinguível de um abdômen agudo inflamatório e do abdômen perfurativo puro. A ausculta é um detalhe importante, já foi muito valorizado no passado, você auscultar o abdômen pelo menos em 4 quadrantes. Hoje, a gente não valoriza muito, o importante são os extremos. Peristalse normal no abdômen de 4 a 12. Você pode ter um paciente com 4 peristalses por minuto, aquilo ser normal, até 3 vezes diminuído. O importante são os extremos. Peristalse de luta, com ruídos metálicos, que são os espasmos da alça, e o silêncio abdominal, onde ele já perdeu, entrou em exaustão aquela peristalse para vencer a obstrução. A distensão abdominal é progressiva, normalmente difusa. No caso do volvo, ele pode começar simétrica, porque o volvo que mais comum torce é o sigmoide, então ele aumenta ali na fossa ilíaca esquerda, lógico, e depois vai aumentar o abdômen todo. Tumores avançados, eu posso ter massa palpável também. Achados laboratoriais. Leucocitose com desvio à esquerda, que não fala a favor de infecção, e sim de inflamação. A própria translocação leva à leucocitose. Lógico que se eu tiver isquemia, necrose, perfuração e peritonite, eu vou ter leucócitos muito maiores. Aumento das escórias nitrogenadas, porque o paciente perde muito líquido para o meio, ele faz manifestação hipovolêmica e insuficiência renal pré-renal. Se ele está perdendo líquido para o meio, ele concentra e tem aumento do hematócrito. Nós já vimos que uma das alterações é a alcalose metabólica. A acidose é mais comum quando o paciente faz isquemia e necrose da alça.
O aumento da amilase e lipase não é nem rotina, mas principalmente a amilase, é quando você tem isquemia na alça. Então, a alça sofreu, ela perde aquela função de barreira e a amilase passa livremente para a corrente sanguínea. Radiológico. O que eu vejo no radiológico? Eu vejo sinais indiretos da minha obstrução. Você lembra que no raio-x normal, se já tiver a aula lá da noção do abdômen agudo, de introdução, Delgado é no centro. Então, se eu estou vendo a alça de Delgado, significa que ela tem gás dentro. Se eu estou vendo a parede, isso é edema de alça. Então, esse é um dado importante. Então, Delgado ocupa o centro do abdômen. A alça, quando eu visualizo, é porque a parede tem edema. Estão vendo aqui, ó, intestino delgado difuso. E gás no delgado. Esse é o raio-x deitado, porque o gás está difuso. Olha o colo. O colo é como se fosse a moldura do colo, do abdômen, do raio-x. Olha só, ele é a periferia. Então, olha só, eu tenho uma obstrução. Olha que interessante. Paciente idoso, chega com um quadro de abdômen agudo obstrutivo, distensão abdominal, náuseas e vômitos. Você faz um toque retal, que é importantíssimo. Lembra que no idoso, o mais comum é tumor de cólon. O tumor do cólon é mais comum na região do reto sigmoide. Tá? 60% dos tumores do cólon são da junção reto-sigmoide. E desses 60% alcança um toque retal. 6 vezes 6, 36. 1/3 dos cânceres do cólon eu faço diagnóstico ao toque retal. Então, isso é um dado importante. Então, eu toco, eu sinto um tumor. Aí eu falo assim, ele tem uma obstrução por um tumor de cólon e eu faço um raio-x. Na hora que eu faço o raio-x, o gás veio acumulando. Sigmoide, ascendente, transverso. Essa imagem que apareceu aqui é por causa da coluna, tá vendo? Mas o colo está aqui. Descendente, o seco. Cadê o delgado? Olha como é que ele não contrasta. Então, isso é uma obstrução e alça fechada. Complicação disso aqui, ruptura do seco. Mais uma vez, eu vejo centro do abdômen. Então, é gás de delgado. Aqui, a musculatura circular começa a ficar edemaciada também, eu consigo visualizar, estão vendo aqui? Isso chama sinal de empilhamento de moedas. Olha só, parece um monte de moedinha, uma em cima da outra, então a musculatura circular, que fica edemaciada. Mais uma vez, alça de delgado no centro. E esse raio-x é em pé. Como é que eu sei que é em pé? Quando ele é em pé, há uma tendência do líquido, lembra que eu falei que perde muito líquido? O líquido desce e o ar sobe. Então, eu vejo ar e líquido. Aí, quando eu ponho ele em pé, como o ar sobe, eu vejo um monte de meia-lua. Estão vendo aqui? Essa meia-lua que tem ar, porque a meia-lua de baixo está com líquido. Isso se chama nível hidroaéreo, muitos níveis hidroaéreos. Aqui tem um nome, tem um monte de nível hidroaéreo, um do ladinho do outro. Sinal das Contas do Rosário. Nome lindo, não quer dizer nada. Um monte de nível hidroaéreo um do lado do outro. Aqui é um volvo. Tá? Só para vocês verem, a gente vai falar mais do volvo. Aqui eu estou vendo um volvo torcido. Esse é um volvo de transverso, que não é muito comum. É aqui um volvo de seco. O seco faz um grande nível no centro do abdômen, que o seco estende muito. Os dois são raros. O seco é mais comum quando ele tem apendicite, a alça migra para bloquear e acaba rodando o seco. O volvo de sigmoide, olha só. Por isso que eu falei, torceu no próprio eixo, parece isso aqui, que parece um café. Lembra do grão de café? E por causa disso tem um nome dele, isso é sinal do grão de café. Esse volvo foi desfeito com, já vou mostrar isso para vocês, colonoscopia. Passo colonoscópio e desfez essa obstrução. Aqui o exame contrastado. O exame contrastado não é muito mais feito para obstrução, é mais feito para as obstruções parciais e raramente se faz com raio-x. Hoje você faz o exame contrastado associado à tomografia. E aqui eu mostro alças distendidas com alças finas.
Provavelmente aderência intestinal. Esses locais que têm alça fina são porque o paciente tem aderência. Aqui mostrando mais uma vez, ó, aqui é o reto, aqui é a junção reto-sigmoide, mostrando uma maçã. Aqui, ó, parece que tem uma maçã mordida aqui. Isso é um tumor de colo. Hoje não se faz muito esse exame. Manejo das obstruções. Então, vocês lembram, quem teve aula hoje comigo na semana passada, que a gente mostrou um paciente com abdômen agudo e com sinais hipovolêmicos. Primeira coisa que você faz, reposição volêmica. Tá? Normalmente, alteração hidroeletrolítica, só reposição volêmica é o suficiente para compensar esse paciente. Se o paciente tiver necrose, não tem jeito. Então, você pega 2 acessos, tá? Repõe volume, se esse paciente tiver acidótico, você faz ringuelactato, se for alcalose, só você pode fazer soro fisiológico. Principal parâmetro de uma reidratação adequada é diurese, então sondinha vesical para monitorizar a diurese. Se o paciente tiver com distensão abdominal, o abdômen distendeu, já falando que a principal causa da distensão é respiração, é aerofagia, sonda nasoenteral, sonda nasogástrica. Você põe uma sonda de dilatão, deixa aberta, sifonada, quer dizer, ela fica aberta para drenar por diferença de pressão, para diminuir aquele conteúdo. Ele vai deglutir, vai falar, vai respirar, o ar entra no estômago e sai pela sonda. Além do que, o paciente vai vomitando muito, ele pode vomitar e broncoaspirar e fazer pneumonia química, que é a síndrome de Mendes. E avaliar o tratamento cirúrgico. Tem que avaliar. Nem sempre o tratamento cirúrgico é indicado. Quando é... Vamos lá, pergunta. Ótimo. Pode ter, não vai ter. Às vezes tem perda de líquido muito grande, se a obstrução é total, às vezes você passa a sonda, o paciente perde 1, 2, 3, 4, 5 litros por essa sonda. Essa sonda é para diminuir a pressão no abdômen, que é aquela cinta de compartimento, vocês aprendem isso na terapia intensiva, na cinta de compartimento abdominal, e evitar a broncoaspiração. Mais uma pergunta. Não vai piorar a calose? A obstrução só vai melhorar o calose quando você tratar o paciente. Se ele tiver uma obstrução pilórica, ele vai... Porque se você passar a sonda, passar pela sonda. Se você não passar a sonda, ele vai vomitar. Então, não adianta nada. E a distensão e a broncoaspiração é pior. Então, é sonda nasogástrica avaliar o procedimento cirúrgico. Ok? Nas obstruções parciais, você pode até protelar, se o paciente melhorar. Principalmente, a pior obstrução é por aderência. Pior obstrução. Porque, normalmente, o que causou a aderência foi a cirurgia. Então, a cirurgia, para desfazer a aderência, pode causar novas aderências, inclusive piores do que ele tinha antes. Esse é o grande problema da aderência. Tá? Então, você posterga. Se a obstrução for parcial, tratamento clínico, e aguarda melhor, e depois você trata esse paciente clinicamente, gerindo líquido, dieta rica em fibra, essas coisas todas. Tá? Se for de cólon para o tumor, obstrução total é cirúrgico. Se a obstrução for parcial, você tenta postergar e operar eletivamente esse paciente também. Na dúvida, se essa obstrução é total ou parcial, é cirúrgico. Obstrução total é cirúrgico. E as obstruções complicadas, isquemia, necrose, perfuração, o tratamento cirúrgico está indicado. Vamos falar de algumas obstruções específicas. Primeiro, obstrução por vólvulo, ou volvo, que é muito mais bonito. É uma torção axial de um segmento do intestino sobre o mesentérico. Disparado, o mais comum é o de sigmoide. Por que acontece isso? Vocês lembram que o trânsito é normal e até formar as fezes que são acumulados na ampola retal. Por algum motivo, esse paciente tem dificuldade de evacuação, seja por constipação normal dele, intrínseca dele, até outras doenças associadas, como doença Hirschsprung, paciente que usa medicamentos que fazem espasmo, como lítio, por exemplo.
Mas o que acontece? O paciente tem constipação crônica, as fezes acumulam no reto, ele não evacua, a fezes vai acumulando e acumula no sigmoide. E o sigmoide é um segmento relativamente móvel. Então, ele vai acumulando, acumulando, e ele vai ficando redundante e longo. Já já vem uma onda peristáltica e torce esse sigmoide no próximo eixo. O segundo local mais comum é o seco. Normalmente, como nós já falamos, secundária apendicite. O aumento maior vai lá no apêndice migrar e acaba torcendo aquele seco. E outras estruturas móveis do colo, ou transverso e a flexura esplênica, mas são volvos extremamente raros. Tá? Disparado, a principal localização do volvo é o sigmoide. Então, clínica do paciente. Desculpa, vamos voltar aqui essa imagem. Clínica do paciente com volvo de sigmoide. Dor tipo cólica, então ele tem essa história de constipação crônica, evolui com dor tipo cólica, inicialmente na fossa ilíaca esquerda, quando o volvo torce, uma distensão mais localizada na fossa ilíaca esquerda. Porém, olha só, aqui está obstruído também. Então, já já isso aqui começa a distender e torna-se difuso. O volvo é só a torção. Se o paciente chegar com um volvo agudo, sem sinais de complicação, qual é a complicação? Quando ele torce a vascularização também. Então, esse segmento vai isquemiar e vai necrosar. Se eu pego o paciente já com isquemia e necrose, com sinal de abdômen agudo, irritação peritoneal, grande leucocitose, não tem jeito, tratamento é cirúrgico, eu tenho que ressecar esse segmento doente. Se eu pego esse paciente antes de ter isquemia e necrose, eu posso tentar desfazer isso. A melhor maneira de desfazer esse volvo é através de colonoscopia. Você passa o colono, vai aspirando e vai fazendo manobras com o colono, torcendo o colono, para tentar desfazer esse volvo. Então, colonoscopia tem sucesso na grande maioria dos casos, porém, normalmente, esse volvo vai se refazer. Metade dos casos, ele apresenta outro volvo de sigmoide. Mas aí você desfaz esse volvo e opera eletivamente esse paciente. O enema baritado, ou mesmo sem bário, que é o ideal é com iodo, porque se você perfurar a alça com bário, cai bário na cavidade peritoneal e vai fazer peritonite química, então se deve evitar o bário. E o cirúrgico? Alguns autores antigamente defendiam só a fixação do local na parede, você pega o sigmoide e fixa ele todo na parede, tem uma taxa de recidiva muito alta. Hoje, o ideal é você ressecar esse segmento em anastomose primária ou colonoscopia, ou colostomia, dependendo da condição clínica do paciente. Mas o ideal é você ressecar o segmento cirúrgico. Tratamento das lesões malignas do intestino. Então, agora ele tem um câncer de sigmoide. Disparado. Eles podem ser coloretais ou mesmo do ovário. Os tumores do ovário crescem e acabam comprimindo o reto sigmoide. Normalmente, tumor, neoplasia maligna, quando obstrui, são cânceres avançados. Eles crescem tanto que acabam obstruindo a luz. Então, normalmente, quando você opera, aquele câncer é irressecável. Então, você tenta fazer uma cirurgia paliativa, apenas para o paciente evacuar. Então, uma das melhores condutas é colostomia em alça proximal. Então, o tumor está aqui no reto, você pega o cólon transverso, aboca a parede em alça intestinal. Tá? Então, e gastrostomias para alimentar, gastroenteroanastomose, você não mexe nesse tumor. Você tenta alterar o trânsito intestinal para o paciente conseguir ou se alimentar ou evacuar, mesmo que não seja pelas vias naturais. Lógico que, mesmo os tumores obstruídos, existem critérios de inoperabilidade. Normalmente, você tenta até fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Mas pacientes com ascite é a grande indicação, é a grande contraindicação do seu procedimento. Carcinomatose,
grandes massas, grandes sítios de obstrução. Então, ele tem tumores em vários locais, com vários pontos de obstrução. Isso caracteriza a doença avançada. Então, o prognóstico é pior para o paciente. Mostrando aqui, a gente vai ter uma aula só de cólon, mostrando aqui um tumor do cólon direito. O tumor do cólon direito e do tumor do cólon esquerdo, ele tem algumas características diferentes. O câncer que mais causa obstrução é do lado esquerdo, porque o lado esquerdo ele cresce para dentro da luz, então ele obstrui. O câncer do lado direito, do cólon direito, ele cresce para fora da luz. Então, não é comum ele causar obstrução, mas ele, por crescer fora da luz, ele dá mais massa palpável. Outra coisa, como ele cresce para fora da luz, mas ele cresce um pouco para dentro da luz. Então, ele fica fazendo micro-ulcerações da mucosa. E o paciente faz perda sanguínea crônica. Por isso que é comum pesquisa de sangue oculto nas fezes positivo e anemia crônica. Por isso que tem que tomar cuidado com o paciente idoso portador de anemia. É indicado colonoscopia para você avaliar aquele colo direito dele. Aqui mostrando a ressecção de um tumor, uma ressecção com um grampeador, uma anastomose laterolateral do colo. Aqui mostrando o tumor do colo esquerdo, cresce, é mais obstrutivo, e uma colostomia terminal com fechamento do coto distal. Isso tem um nome, chama Hartmann. Então, vocês vão ver isso muito no internato. O que é uma colostomia de Hartmann? É quando você fecha o coto distal e exterioriza o coto proximal. Eu também posso exteriorizar as duas bocas. A primeira eu chamo propriamente dita de colostomia, e a outra eu chamo de fístula mucosa. Ah, por que fístula mucosa? Isso não é uma colostomia? É, mas não sai fezes, porque é distal, só sai muco, então a gente chama de fístula mucosa. Eu posso receber... Oi? Por que faz essa fístula aí embaixo? Não provoca chance de infecção? Não, porque o colo está exposto. Na verdade, essa fístula mucosa, às vezes eu sou obrigado a fazer. O ideal é fazer, porque que é mais fácil é fechar. O Hartmann, eu tenho que abrir a barriga para achar esse coto fechado. Quando eu deixo um outro perto, principalmente bem perto da colostomia, é mais fácil de eu fechar. Ou então ele não aumenta a chance de contaminação, porque ele está exteriorizado, ele está para fora da pele. Essa aqui é uma colostomia clássica de miculítica. Você tira o tumor e sutura uma boquinha do ladinho da outra. Qual é a vantagem? Se eu tiver uma colostomia Hartmann, para operar eu tenho que abrir a barriga e achar o coto fechado dentro da barriga. Se eu faço miculix, onde eu tenho uma colostomia, uma fístula micose, depois para operar não precisa abrir a barriga aqui. Eu opero só aqui, ó. Desfaço aqui e suturo, tá? Mas o ideal, óbvio, aqui, ó, anastomose primária da nossa lesão. Finalmente, para terminar, existe uma doença que é relativamente comum, chamado síndrome de Ogilvie, tá? Escreve Ogilvie e fala Ogilvie. O que é a síndrome de Ogilvie? Ele foi descoberto lá em 1948. Eles viram que alguns pacientes crônicos faziam um quadro igual à obstrução intestinal. O abdômen distendia, fazia o raio-colo, estava distendido, mas ele não achava nenhuma causa mecânica para essa obstrução. Então, hoje a gente sabe que essa síndrome de Ogilvie é um desbalanço autonômico, ou seja, acaba a peristalse do colo. Ela é comum, principalmente em pacientes psiquiátricos que usam neurolépticos, principalmente abaixo de lítio, que ele faz um ilho espástico, e o cólon perde essa peristaltismo. Uma pergunta aqui. Exatamente, obstrução neurogênica, perfeito. Tá? Então, eles fazem isso. Isso pode acontecer em pós-operatório também, naqueles ilhos prolongados, que a peristalse leva muito tempo
a voltar. Estou aqui mostrando o paciente com síndrome de Ogilvy, ele faz uma dilatação do cólon muito grande. Tratamento da síndrome de Ogilvy, nada. Isso normalmente você suspende o que ele estava tomando. Ele tomava lítio, você tira o lítio dele e a peristalse volta. O problema é quando distende muito e ele pode romper. E vai romper igual a obstrução em alça fechada. Vai romper o colo. E quando eu sei que eu vou fazer um colo, eu faço um raio-x simples. Isso vale para obstrução em alça fechada também. E vou medir o diâmetro do seco. Ó, vou medir todo o seco. Se esse diâmetro for maior que 12 centímetros, a ruptura é iminente. Então, tratamento da síndrome de Ogilvy inicial, tira o fator causal. Não melhorou? Colonoscopia. Passo o colono e aspiro aquilo tudo ali. Não melhorou? Posso fazer prostigmine, que aumenta o peristaltismo. Porém, se o sigmoide tiver maior que 12 centímetros, tem muita chance disso romper. Então, eu tenho que avaliar uma secostomia com tubo. O que é isso? Põe uma sonda dentro do seco, exteriorizo pela parede. Então, ela só vai descomprimir. Quando você tratar, você tira essa sonda normalmente. Então, vamos lá? Um resuminho aqui, ó, bem simplesinho. Distendeu. Peritonite, ar, não tem jeito, laparotomia indicada. Tá? Não tem, vou ter que desobstruir ele. Pode ser inicialmente, tá? Suspende medicação, não melhorou, colono descompressiva, não melhorou, eu penso em prostigmine. Não melhorou com prostigmine, seco maior que 12 centímetros, indicado ressecção cirúrgica ou ostomia, que é o grande tratamento. Ok? Espero que tenha ajudado, então. O que nós temos de importante nessa aula é como a gente avalia um paciente com abdômen agudo obstrutivo. O paciente começa com uma dor clássica em cólica. Essa obstrução pode ser parcial ou total. Intestino delgado, mais manifestação clínica, distúrbio hidroeletrolítico e o colo. O colo tem mais manifestações e complicações infecciosas. Delgado é mais comum no adulto jovem, disparado, aderência, hérnia encarcerada e tumor extraluminal. Cólon é mais comum no idoso, tumor de cólon, estenose pós-diverticulite e o volvo de sigmoide. Os exames complementares são semelhantes a todos os nossos abdômenes agudos. Obstrução parcial, principalmente por aderência, você não indica o tratamento cirúrgico imediato, você tenta compensar e operar se for o caso. Lembrando que a aderência, quanto mais você postergar, é melhor para o paciente, porque a principal causa de aderência é a cirurgia, então a cirurgia para tratar a aderência pode causar aderências piores do que anteriormente. O volvo, o tratamento inicial não é cirúrgico, só quando haver complicação, como isquemia, necrose e adverticulite. Você pode tentar descompressão por colonoscópio ou por enema, são os grandes tratamentos. Síndrome de Ogilvy é um balanço, é uma desautonomia, né? Como disse o outro muito bem, é um colo neurogênico. Tratamento inicial, sondinha nasogástrica, reposição volêmica e aguardar ele metabolizar o medicamento que ele toma. Posso fazer prostigmine ou colono, primeiro sempre a colono. Não melhorou, ou ressecção com ostomia, ou secostomia com tubo, que é a menos agressiva de todas os tratamentos. Não vai ter foto de... A prova de vocês são 20 questões de múltipla escolha, não tem foto, porque a foto é ruim em visualizar. Tá? Vocês operam com Xerox, então toda vez que eu tentei colocar a imagem na prova, eu tive que anular a questão. Então, acabou, são 20 questões de múltipla escolha. Ok? Prova 8h30 da manhã, lá do lado do Sombrão, lá, no auditório novo dos eventos. Ok? Todo mundo estudando, vai chover abdômen agudo. Oi!
Tem como você disponibilizar essa aula hoje para a gente? Vou disponibilizar hoje ainda a aula para vocês, tá? Obrigada. Por nada. A referência da nossa aula, vamos passar aqui o próximo slide, é o de sempre. Tá? Sabiston, não existe, já notaram que não existe capítulo próprio de cada abdômen agudo. É uma maneira que a gente fez para facilitar. Então, o Sabiston divide em delgado e grosso. Vai na página 2172 a 2185. Os slides dessa aula já estão no AVA. Se vocês saírem agora e entrarem no AVA, o slide já está lá com vocês, tá? E a página 2316 a 2319. Márcio, Oi. boa tarde. Boa tarde. Eu estou com uma dúvida na aula de apendicite, Certo. que você chegou a falar que a fase supurativa é diferente da supuração, mas você não chegou a falar o que de fato é a supuração. Seria a perfuração Supuração do é pus apêndice? na cavidade. Ah, tá. Então é quando infecta e... Fase supurativa é fase supurativa da apendicite. Então, é o pus restrito à luz ou à parede do apêndice. Supuração periapendicular é abscesso na cavidade, é uma complicação, é uma evolução. Geralmente ocorre quando o apêndice perfura? É mais comum na perfuração, mas pode ocorrer em qualquer fase. É raro na fase catarral, raríssimo. É mais comum na fase gangrenosa, principalmente perfurada, mas pode ocorrer na fase supurativa também. Tá, joia. Obrigada. Por nada. Ô, professor? Oi. Boa tarde. Professor, Boa tarde. A questão da classificação lá do ASA, você falou que o paciente idoso ele já é ASA 2, direto, não é isso? Isso. Hoje, o paciente tabagista, ele não fala da carga tabágica. E o paciente idoso, alguns livros 60, mas a maioria dos consensos 70 anos, já fala que ele sai de asa 2. Ele não pula uma fase, ele começa em asa 2. Ok? Entendi. Beleza. Mas a gente considera, então, acima de 60? A maioria fala 60, mas há uma tendência de passar para 70 anos essa idade. Alguns artigos já vêm como 70, mas no livro texto dá 60. Tá, valeu, professor. Obrigado. Ok? Posso só tirar uma dúvida com você sobre apendicite? Claro. Na fase catarral e na supurativa, elas são potencialmente contaminadas, não é? Não, supurativa é infectada, tem pus. Mas na catarral você faz antibiótico profilaxia ou não? De antibiótico profilaxia, é a exceção. Tá? Tanto na fase focal quanto supurativa é indicado antibiótico profilaxia, porque o processo inflamatório infeccioso ainda está restrito à luz do apêndice. A indicação é na necrose, aí você faz terapia, porque na necrose aparece o bacterióide, que é a bactéria mais agressiva. Ah, tá. Então, na supurativa, mesmo sendo infectada, você faz profilaxia também, não terapia. É exceção. Então, tá bom. Obrigada. Por nada.